Olá, eu sou Maílson da Nóbrega. Hoje nós vamos falar, infelizmente, sobre as frustrações a respeito do crescimento da economia brasileira em 2020. Olha, o ano passado terminou com expectativas muito favoráveis para o crescimento da economia em 2020. Tinha gente prevendo o crescimento de 3%. Na média, estava entre 2,3% e 2,5%. Quando o ano estava terminando, vieram as primeiras frustrações. Os dados da indústria, do comércio, mesmo do agronegócio, que se comporta muito bem, começaram a ficar abaixo das expectativas. Os meses de janeiro e fevereiro, também os indicadores vieram não muito favoráveis. E para complicar, surgiu a epidemia, que pode se tornar numa pandemia do coronavírus, né? Essa epidemia, essa pandemia, melhor dizendo, tudo indica que vai ser isso, ela que começou na China vai ter um impacto maior na China. A China previa-se que poderia crescer entre 6% e 6,2% este ano. Já tem gente prevendo que ser abaixo de 5% e gente pessimista falando abaixo de 4,5%. Quando a China cresce menos, ela tem impacto na economia mundial, mais hoje do que antes. Há 20 anos atrás, a China representava 4% do PIB mundial, hoje representa 17%. E tem muito impacto no Brasil, porque a China é o nosso maior parceiro comercial, é o nosso maior importador de commodities, que a gente exporta soja, milho, carne, papel, celulose, minerais, petróleo. Você vê, é um impacto grande na economia brasileira, né? A OCDE falou esta semana que existe uma probabilidade não desprezível de uma recessão mundial. E por isso, os 7 países mais desenvolvidos se reuniram nesta terça-feira, na hora que nós estamos gravando, as notícias estão chegando, eles se reuniram e anunciaram que estão dispostos a tomar medidas fortes no campo fiscal, no sentido de se contrapor ao efeito na atividade econômica da crise vinda do coronavírus. E hoje também, 2 bancos centrais dos países ricos, o da Austrália e o dos Estados Unidos, anunciaram queda de suas taxas básicas de juros. Nos Estados Unidos foi muito forte. O Fed anunciou há pouco que reduziu a sua taxa básica de juros em 0,5 ponto de percentagem. Para você ter uma ideia, essa taxa hoje é 1,5%. Resumiu 1/3. Nada indica que isso também não vá acontecer em outros países e também no Brasil. Há 2, 3 semanas atrás se dizia que a taxa básica do Banco Central, Selic, iria ficar este ano inteiro, talvez no próximo ano, em 4,25%. Não será surpresa se o Banco Central também baixar a Selic em 25 pontos ou 50 pontos nos próximos dias. Mas voltemos à questão da coronavírus. Como isso pode impactar a economia brasileira? Impacta por 3 canais. Primeiro, a queda da atividade econômica na China significa importação mais baixa de commodities brasileiras. O preço dos commodities cai, isso afeta a balança comercial brasileira, significa menos atividade econômica, menos emprego, menos crescimento. Em segundo lugar, porque o coronavírus afetará a economia mundial. E a queda do PIB mundial, que está se estimando de 3 para 2,8, 2,7, significa menos mercado para os produtos manufaturados brasileiros. Em terceiro lugar, na oferta doméstica, porque a indústria brasileira, particularmente a indústria de eletrônica e de bem de consumo durável em geral, depende muito de importação de partes, peças e componentes da China, através das cadeias mundiais de valor. Só para você ter uma ideia, 80% dos componentes utilizados pela indústria eletrônica brasileira vêm da Ásia, particularmente da China. Isso significa menos produção, menos atividade econômica. Aqui e acolá nós vamos ver fábrica fechando, tudo isso afeta a atividade econômica. Como é que o governo brasileiro vai reagir a isso, né? Provavelmente
o Banco Central, que é parte do governo, vai baixar a taxa de juros. O governo não tem muita margem no campo fiscal. Onde é que ele pode atrapalhar? Nessa confusão política, as declarações diárias do presidente, as incertezas que isso causa. Será que o Congresso, como é que o Congresso vai reagir? Será que a agenda de reforma vai ser afetada? Tudo isso gera incertezas que podem se agregar negativamente a esse quadro desfavorável que está sendo formado basicamente pela epidemia de coronavírus. Felizmente, tem alguma coisa que está funcionando bem, que, a meu ver, vai continuar funcionando bem. Primeiro, o desemprego vai continuar caindo, não tanto quanto se esperava, mas vai continuar caindo. Isso significa mais salário e mais gente no mercado brasileiro. A massa salarial está crescendo acima do crescimento do PIB e acima da inflação. Os cálculos dizem que a massa salarial, isto é, a multiplicação do número de pessoas trabalhando pelo salário real delas, descontada a inflação, deve crescer 2,5% este ano. E taxa de juros baixa significa expansão do mercado imobiliário. Esse é o principal indicador de que a taxa de juros está funcionando na economia. O mercado imobiliário está bombando. Quem anda pelas ruas de São Paulo está vendo grua por todos os lados e está se espalhando pelo país afora. E a principal razão disso é a baixa taxa de juros. Há cálculos que dizem que 2 milhões de brasileiros, por conta da redução da taxa de juros, que diminui a prestação e mais vezes cabe no salário das pessoas, 2 milhões de brasileiros podem ter acesso à casa própria este ano, além do normal, né? Portanto, é um impacto grande na atividade econômica. E como eu tenho dito, existe um mundo maravilhoso do juro baixo que a gente nunca conheceu nos últimos 30, 40 anos, né? Nunca tivemos taxa de juros de 4,25% a Selic, talvez menos nos próximos dias, né? E isso pode ter um impacto na inflação, pode ter um impacto na atividade econômica. Por quê? Tanto as projeções de inflação quanto as projeções de crescimento são feitas em modelos econométricos que usam dados históricos. Mas nada disso aconteceu o ano passado, 5 anos atrás, 20 anos atrás, 30 anos atrás. Então, as estimativas podem estar subestimadas. Você pode estar estimando que a inflação vai ser de 3, 3,5 e ela ser 3,7, 3,8. Você pode estar estimando que o PIB vai crescer 2, pode ser 2,3, 2,4. Né? A conferir, a gente não sabe, é muito incerto, mas tudo indica que a taxa de juros baixa no Brasil, de forma inédita, vai ser um contraponto a esses efeitos negativos que a gente comentou aqui. A frustração dos dados de atividade econômica e o efeito negativo na economia mundial e particularmente na economia brasileira do coronavírus. É isso. Espero vê-los na minha próxima análise. Como vocês sabem, uma das minhas atividades básicas é acompanhar o que acontece na economia brasileira, na economia mundial. Estarei muito atento ao desenrolar dos acontecimentos, os efeitos negativos do coronavírus, e de que medida eles afetam a economia chinesa, a economia mundial, a economia brasileira. Eu espero que talvez no nosso próximo encontro, com dados mais consolidados de tudo isso que está passando no mundo, a gente possa ter um quadro mais claro da situação e talvez notícias mais alvissareiras do que aquelas que a gente está ouvindo nos dias atuais. Até lá!